eu vim trazer hoje um dos quadros mais queridinhos lá dos stories do meu Instagram, que é a análise estratégica de perfil para você atrair clientes qualificados todos os dias, isso mesmo, sem você precisar se expor demais ou vestir um personagem que você não é, de um jeito simples e prático, sem precisar também ficar postando uma tonelada de conteúdo. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático de um antes e depois de uma das minhas seguidoras que eu analisei e reconstruí o perfil dela. E você pode ser a próxima. Então, me segue lá no Instagram, fique atento aos meus stories. Sempre eu coloco lá uma caixinha pedindo para você deixar o seu arroba e eu vou analisar. Eu tenho mais de 7 mil alunas de diversos nichos, onde eu ajudo a se posicionar de uma forma estratégica que atrai os olhos do público certo e gerar desejo de compra imediato. Então, vem comigo nessa análise e aplica tudo que eu vou te falar agora. No final também, eu vou ter uma surpresa para vocês. Tá o perfil da minha seguidora agora, como está agora. Então, veja que ela colocou psicoterapeuta, então a gente começa a análise sempre de cima para baixo. O arroba dela também está Cliane psicoterapeuta. No arroba, o ideal é que a gente coloque de um jeito fácil, que a pessoa consiga pesquisar com facilidade. Também lembrar os termos que as pessoas utilizam para pesquisar o seu trabalho, o seu serviço no Google. Sim, porque hoje o próprio Instagram, ele também pode ser achado pelo Google. Então, ao invés de escrever Cliane psicoterapeuta, o ideal seria Cliane terapeuta, que é mais fácil escrever. Às vezes as pessoas se confundem na hora de escrever psicoterapeuta. Aqui ela colocou, te ajuda a ter equilíbrio para uma vida livre de ansiedade sem medicamentos. Tá bom, mas pode melhorar. Essa palavra te ajuda não é estratégico para um profissional que está se posicionando para vender os serviços ou para vender os infoprodutos. A foto dela também a gente pode melhorar. Então, vocês podem ver aqui também que embaixo ela usou algumas imagens de IA que estão, sim, bem parecidas com ela. Eu até peguei um exemplo dessas imagens, pedi para a IA recriar outras. E vou dar uma sugestão aqui do que ela pode colocar na bio, na foto de perfil, para melhorar e atrair pessoas qualificadas, porque às vezes vocês atraem muitas pessoas que são apenas curiosas e que não estão dispostos a comprar. E o maior erro é não se posicionar de forma estratégica, falar diretamente com o público que já tem potencial de compra, que já deseja o que vocês vendem de alguma forma. Então, nós temos que se posicionar, a gente tem que se posicionar sempre de forma estratégica. Vou mostrar para vocês aqui também essa questão dos destaques. Então, os destaques também precisam ser estratégicos. Ela já colocou aqui um comece aqui, que é maravilhoso, depoimentos e quem sou eu. Esses 3 são os básicos, tá, gente, que precisa ter. Também recomendo ter um outro explicando serviços separados. Se você tem mais de um serviço, você vende terapia, mas também você vende e-book. Ela, no caso, também vende e-book. E quando a gente clica ali no link da bio dela, tem o link do e-book, tem o link do WhatsApp. Também dá para fazer de forma mais estratégica. O e-book dela eu analisei. Não está com uma página de vendas. O ideal é que o infoproduto de vocês tenha uma página de vendas. E lá vocês gerem desejo de compra para o produto de vocês, para o infoproduto de vocês. E para o serviço, a gente comunica através dos nossos conteúdos, no nosso stories, serviço. Normalmente a gente faz uma venda consultiva, que é falar com a pessoa no direct ou realmente levar para o WhatsApp, tá? Isso que eu recomendo. Eu vou mostrar para vocês aqui a sugestão que eu dei. Então, observem bem como está agora. E aí, eu vou passar para o lado e vocês vão ver qual... Olha aqui agora, gente, olha a diferença. Fala a verdade. O que passa mais profissionalismo para vocês? Antes ou depois? Então, visualmente, precisa sim ser profissional. Não precisa ser, meu Deus, conteúdos muito elaborados ali, com design super elaborado, que você vai ter que contratar um designer, social media. Gente, eu fiz tudo isso aqui com a IA. Exatamente, com o Gemini. Se vocês quiserem depois, eu mostro exatamente como eu fiz cada conteúdo, cada foto. Então, comenta aqui para mim. Quero aprender a usar a IA para estruturar o meu Instagram, que eu trago um vídeo para vocês. Então, aqui eu vou começar a explicar. Eu melhorei o arroba dela, deixei terapeuta, fica mais fácil. Eu peguei uma das fotos que ela já havia colocado da IA e pedi para a IA gerar outras opções mais receptivas, com um sorriso, porque ela traz uma proposta de ajudar
pessoas a se libertar da ansiedade. Então, essas pessoas já estão sofrendo, elas têm vários medos, então elas procuram normalmente profissionais que sejam mais acessíveis, digamos assim. Sejam empáticos também, né? Todo mundo busca uma terapeuta, somente quando está sofrendo de ansiedade, com empatia. E aqui eu coloquei terapeuta expert em ansiedade. Se posicionem como expert no assunto de vocês. Vocês precisam passar essa confiança. E sempre na primeira linha, coloquem uma promessa, como se fosse uma promessa que a gente vai dizer ali para a pessoa qual será o resultado final depois que ela passar pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho. Ah, Thaís, mas nem todo mundo vai conseguir se libertar da ansiedade. Mas é possível. Então, você vai trazer contexto para isso, você vai trazer pesquisa, você vai trazer uma metodologia. Então, isso não quer dizer que todo mundo vai ter que alcançar essa promessa, mas é uma promessa possível, que ela já conseguiu, inclusive, na própria vida, que ela já ajudou outras pessoas. Então, coloquei, liberte da ansiedade e torne sua vida 3 vezes mais leve. Porque as pessoas querem essa leveza. Ela pode colocar a questão de sem medicamentos? Pode também. Eu só não coloquei porque provavelmente não vai caber. O que normalmente eu recomendo priorizar para uma bioestratégica? Uma foto que representa a emoção que você quer transmitir, também a sua personalidade, mas que conecte com o público que você quer atrair. Então, a gente sempre tem que pensar, o que o nosso público deseja, o que o nosso público se conecta, nossas fotos, nossa identidade visual, tudo que a gente usa, as palavras que a gente usa, também tem que se conectar com esse público. E aqui eu coloquei protocolo Neurocalme para mulheres. O ideal é que nós criemos a nossa própria metodologia. E sim, tem uma forma estratégica de fazer isso, mas isso traz diferencial. Então, não tem como mais você atrair o público certo, que é um público mais qualificado, que já busca, que está disposto a pagar, se você não tiver nenhum diferencial, porque o público está cada vez mais consciente, então, no geral, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Então, cada vez mais temos que trazer os nossos diferenciais, nosso contraste de mercado, que é o que o mercado está trazendo, o seu mercado está trazendo, que você não concorda, e que você tem uma outra forma, um outro olhar, que vai justamente contrastar da grande multidão. Então, não interessa se seu nicho está, que a gente fala, né, tá saturado, não existe isso de nicho saturado, mas mesmo que tenha muita gente se posicionando no seu nicho, a gente sempre tem que trazer esse diferencial. Então, eu coloquei protocolo Neurocalme para mulheres, mais de 200 mulheres libertas. Então, a gente também precisa trazer um marco de autoridade, ou o tempo que você já atende, ou quantas pessoas você já atendeu, e ali uma CTA para a pessoa agendar, ou para a pessoa começar agora. Vejam que nos destaques, eu não coloquei comece aqui, mas é exatamente isso que tem que ter, tá? Um começa aqui, depoimento, algo explicando sobre o seu serviço, explicando quem é você. Só que as imagens dos nossos destaques também precisam ter conexão com toda a nossa identidade de marca, nossa identidade visual, e essas cores precisam se repetir, porque a repetição gera familiaridade, familiaridade gera confiança, e as pessoas só compram de quem elas confiam. E isso é inconsciente, então a pessoa vai bater o olho no seu perfil. Se ela vê coisas muito discrepantes, ou como estava antes, uma identidade visual muito bagunçada, que não tinha nenhum tipo de harmonia, a pessoa vai desconfiar inconscientemente se você é bom profissional ou não. Então, fiquem de olho nisso, né? Para ter, nossa, um feed, meu Deus, muito elaborado, como eu falei para vocês. Tanto que eu fiz com a IA. E essa imagem aqui, por exemplo, onde tem a Gisele Bündchen, eu fiz exatamente nos stories. Então, eu usei as fontes dos stories. Você pode usar as fontes do próprio Instagram. No feed também você consegue criar ali diretamente no Instagram e usando aquelas fontes. Então, às vezes você nem precisa de Canva, nem precisa de IA. Tem jeito simples de fazer. O mais importante é, se a sua identidade vai gerar conexão com o público que você quer atrair, vai passar confiança e também deixar bem visível esses títulos. As pessoas precisam enxergar de longe o que o seu conteúdo está escrito para que elas se interessem. Então, a gente tem que facilitar esse processo. E vejam as imagens que eu pedi, né, para a IA, fazendo com o rosto um pouco virado para o lado, ela em pé sorrindo, para trazer mais receptividade. E aqui, ó, controla a ansiedade em menos de 20 minutos. Estratégia neuromoduladora. Vejam que eu estou trazendo aqui um ganho, né, que já gera desejo imediato ali no público, e falo de uma estratégia que não é muito falada.
Isso traz um diferencial. Vejam também que os conteúdos que eu usei, eu não falo muito de dor. Se vocês falarem só de dor, só do problema, vai atrair um público que muitas vezes é tão ruim, que eles não vão ter nem condições de pagar para vocês, ou eles vão demorar muito tempo para chegar no nível de consciência de compra. Então, como que a gente atrai o público certo, atrai um público mais qualificado, falando mais do desejo. Então, quanto mais do desejo a gente fala, mais fácil de atrair um público qualificado. E a gente tem que usar as imagens coerentes com isso também. Aqui eu coloquei terapia das estrelas, como dominam as emoções. Então, eu trago também algo que acontece no mundo, algo que faz parte do contexto do meu cliente. Então, a Gisele é uma modelo conhecida mundialmente, conhecida aqui no país. Então, todas as mulheres conhecem a Gisele, já ouviu falar. Ela em algum vídeo falando de saúde mental, de qualidade de vida, falando de lei de atração, então conecta super. Aqui eu coloquei meditação não funciona para ansiedade, o que realmente funciona. Esse aqui é o que eu chamo de contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo? É algo que as pessoas às vezes ouvem falar, elas ouvem muito, porque tem que fazer meditação e tudo mais, mas elas desconfiam que para elas não servem. Então a gente vai lá e contrasta o que o mercado no geral fala e, ao mesmo tempo, confirma a crença do nosso público. Porque, de fato, se a gente for analisar a meditação, não vai funcionar do mesmo jeito para todo mundo. E claro que ali no carrossel, no conteúdo, a gente cria o contexto, a gente explica melhor sobre isso. Aqui também eu coloquei aqui, ó, técnica anti-ansiedade, como minha cliente advogada superou o estresse e exaustão. Por que eu coloquei advogada? Porque também é importante que vocês façam alguns conteúdos que conectem com algumas profissões específicas, porque a gente vai atrair um público que trabalha, um público que tem uma renda mínima para pagar pelo seu serviço. Então, dependendo do tipo de comunicação que você está usando, é claro que você vai atrair pessoas que não têm dinheiro para pagar para você. Precisamos nos posicionar de acordo com o que aquele público que já tem um mínimo de poder de compra quer trabalhar. Ele trabalha e tem um salário para te pagar. E isso não é muito difícil. Ela pode fazer vários outros conteúdos falando com outras profissões, que ela já atendeu também. Professoras de escola particular, médica, dentista. Sempre funciona, tá? E aí pode colocar ali no botão promover, ou pode usar estratégias também, outras estratégias orgânicas para trazer mais pessoas para o perfil dela, pessoas qualificadas. Então, assim, o que eu quero que vocês tomem atenção a partir de agora? Imagem, então, revendo o que a gente falou, a imagem da foto aqui do perfil precisa transmitir aquilo que conecta com o público, aquilo que realmente é o que o público deseja. A primeira linha, vocês precisam gerar desejo, falando de algo que o público já busca para a vida deles. Tem que ter um diferencial, crie o protocolo de vocês, tragam um marco de autoridade, quantas pessoas vocês já atenderam, quanto tempo vocês estão na área. Os destaques, utilizem imagens que conectem com o público de vocês, mantenham uma certa coerência de identidade visual, repetindo as cores, repetindo elementos, conectando com o público que vocês desejam atrair. E me digam aqui qual foi o maior insight que vocês pegaram dessa aula. E se você quer ser uma das pessoas, não só que será analisada por mim, mas passar pela minha consultoria, onde eu realmente reconstruo todo o seu perfil, ajusto a proposta do seu serviço, do seu infoproduto para gerar desejo, te ensino as estratégias mais eficazes para atrair esse público qualificado todos os dias para o seu perfil, de acordo com o seu nicho, com a sua profissão, com o seu plano de o que você quer trazer para a sua vida, como você quer viver, se você também quer viver só do digital, quer trazer seu atendimento para o online, eu também faço isso. Então, eu tenho uma consultoria que de tempos em tempos eu escolho algumas pessoas para acompanhar de perto e fazer toda essa estruturação. Eu vou deixar um link aqui abaixo que você pode preencher para concorrer uma das vagas. Nos vemos na próxima.